Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente, a sua vontade, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu quero falar sobre ajuda. Eu, nesse período de pandemia, tive a oportunidade de poder me encontrar com algumas pessoas que precisavam de ajuda, de um aconselhamento, precisavam resolver problemas no matrimônio, problemas com filhos, pessoas que precisavam de um auxílio, de cesta básica, de ir ao médico, de comprar remédio, coisas assim. E quando nós olhamos para a vida da Igreja Evangélica Brasileira hoje, eu fico imaginando que quero fazer um trocadilho aqui. Eu fico imaginando que só no imaginário de muitos pregadores, gurus evangélicos, gente que não está preocupada com o outro, porque o cristianismo é a religião do outro, é que pode afirmar que o crente anda de vitórias em vitórias. Isso não é uma verdade. Isso é um ufanismo religioso. Isso não é a verdade de uma vida de quem renuncia a si mesmo para poder seguir a Cristo. E quando eu falo em ajudar, eu até entendo que a grande maioria desses gurus evangélicos e pastores que não estão preocupados com a ajuda e sim com o dinheiro que entra nos seus cofres, eles têm que inventar isso mesmo. Tem que inventar porque o crente precisa ser enganado, o crente tem essa necessidade de viver ilusões, porque essas ilusões sempre remetem ao futuro, à utopia da vida sem dores, sem sacrifícios, sem dilemas, sem lutas, sem fracasso. Se nós formos olhar para a vida de Jesus, se nós formos olhar para aquilo que Jesus sofreu, nós nunca daríamos ouvidos a esses pregadores sem Bíblia, a esses desconhecedores da palavra, das Escrituras Sagradas. Essa vida, nesse sentido, é tão utópica, tão idílica, tão irreal. Pessoas que gostariam de viver sem dores, sem sacrifícios, sem dilemas, sem lutas, sem fracassos. Só que o próprio Jesus nos disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Uns mais, outros menos, mas faz parte da nossa caminhada cristã. E nós precisamos aprender a ser resilientes, cada um na nossa luta, na nossa dureza da vida. A vida é cruel, mas Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Nós temos que buscar sermos resilientes. Muitas vezes analisar onde erramos, analisar de onde vêm os ataques do inimigo sobre a nossa vida e analisarmos se muitas vezes nós também não vivemos essa vida utópica, essa vida irreal. Como essa vida é uma impossibilidade e nós vamos passar pelas agruras que as circunstâncias nos trazem, então muitas vezes nós vamos entrar em parafuso, nós vamos ficar em dúvida, nós vamos clamar a Deus que nos dê a possibilidade da gente enxergar o futuro com esperança, que sejamos promotores da paz, que sejamos ajudadores, sem olhar a quem, que sejamos pessoas que promovam a paz, a justiça, a solidariedade, a partilha. Então, muitas pessoas que entram em parafuso perdem o chão. Então, os lamentos, eu já escutei nesses 22, 23 anos de ministério. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus me ama? Deus sabe que eu existo? Eu acho que Deus virou as costas para mim. Deus abençoa todo mundo, menos eu. Parece até que eu não sou filho de Deus. E lamento em cima de lamento. Como, por exemplo, o salmista Davi lá no Salmo 13. Leia esse salmo, curtinho, 6 versículos. Se nesse período de lamento, essa pessoa não for ajudada de todas as formas possíveis, então o segundo passo será o abandono da fé em Deus.
nada vale a pena seguir a esse Deus que não faz nada por mim. É assim que a pessoa pensa, porque hoje os cristãos vivem de modo utilitarista. Eles querem que Deus seja o gerente do supermercado da fé, onde eles vão na gôndola, pegam o que querem e Deus é obrigado a dar. Isso não é bíblico, meus irmãos. Nisso não há renúncia, nisso não há amor, nisso não há prática da justiça, nisso não há reconhecimento de quem é Deus, dos seus atributos, tanto de amor como de justiça, tanto de bondade quanto de misericórdia, e por aí vai. Então, se você for ajudar uma pessoa que se encontra nessa situação, já que nós estamos falando da ajuda ao outro, eu queria elencar aqui 5 coisas para você, se você for ajudar as pessoas. 5 coisas que você não deve fazer. Em primeiro lugar, não fique enchendo a paciência dela com baboseiras. Às vezes a gente usa de palavras, de termos e expressões que são verdadeiras baboseiras. Faça como Cristo fez quando foi atacado pelo diabo. Responda com a palavra de Deus. Segundo lugar, não fique jogando culpa ou mais culpa que essa pessoa já esteja sentindo sobre ela. Não faça isso jamais. Terceiro lugar, não fique citando versículos isolados da palavra de Deus fora do contexto da história de vida da pessoa. Não fique citando versos da Bíblia, isolados do contexto da história bíblica dos sofrimentos do povo de Deus. Isso é muito ruim. Por isso que nós falamos que texto fora de contexto é pretexto para aquilo que muitas vezes nós desejamos, mas para aquilo que nós desejamos e que não é a palavra de Deus. Quarto lugar, não fique subestimando o que a pessoa está passando ou sentindo. Sabem por quê? Eu já falei muito isso na igreja. Fica difícil você querer dizer para a pessoa, eu sei que você está passando. Gente, na grande imensa maioria das vezes nós não sabemos. E nós devemos consolar pela palavra de Deus e não pelas experiências. Se você teve uma experiência igual à da pessoa, você tem todo o direito de usar o seu contexto para aquela pessoa que você quer ajudar. Quinto lugar, não fique prometendo que Deus vai fazer isso ou aquilo porque você não sabe o que Deus vai fazer. Se Deus quer fazer, se está na vontade de Deus fazer, e se Deus, na sua imensa e grandiosa soberania, vai responder a essa pessoa. Você não sabe, nós não sabemos. Então cabe a nós orarmos por ela, colocarmos as suas necessidades diante do trono da graça de Deus. Agora, por outro lado, não faça essas coisas. Eu queria que você valorizasse, por outro lado, fora os nãos que eu já disse se você for ajudar a pessoa, mas você tem que ter alguns parâmetros na sua vida. São 6 os parâmetros. Em primeiro lugar, valorize a pessoa como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, valorize o outro. Saiba que ele foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser humano como você, às vezes passando por dificuldades imensas e precisando da nossa ajuda. Valorize os dons e talentos que a pessoa tem. Às vezes a pessoa está passando por uma depressão, uma síndrome de pânico, mas é uma pessoa que tem potenciais enormes para ser ajudada. E às vezes, quando você valoriza os dons e os talentos dessas pessoas, você pode conseguir fazer com que ela saia do buraco. Fazendo isso, mostrando os seus dons, seus talentos, as suas habilidades e amando sem precedentes. Terceiro lugar, valorize que Jesus sabe o que ela passa, porque ele mesmo sofreu e sofreu muito. Valorize que valorize essa pessoa porque Jesus sabe o que ela passa. Jesus conhece o coração dessa pessoa, porque ele mesmo sofreu o que ninguém de nós sofreu. Quarto lugar, valorize que as circunstâncias não determinam o amor de Deus. Não é porque hoje eu estou quebrado, arrebentado,
que eu estou passando por provas e mais provas, que eu vou desvalorizar o amor de Deus, eu não vou considerar o amor de Deus para com a minha vida ou para com a vida daquele que precisa ser ajudado. Quinto lugar, valorize o papel da fé e da razão. Valorize. A fé, como dizem alguns, é um passo no escuro. Quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos, quando nós dependemos. Mas valorize também a razão. Crer em Deus é agir também com o racional. Sexto e último lugar, valorize o agir de Deus na história dessa pessoa e do povo de Deus. Valorize a história. Às vezes essa pessoa já teve uma história maravilhosa com Jesus, com Deus, na igreja. Então valorize esse tempo, essa história. Não fique valorizando o errado, o momento pelo qual ela está passando. Assim nós poderemos ajudar as outras pessoas. E nessa pandemia, meus irmãos, tem muita gente precisando de um ombro amigo, de uma palavra amiga. Eu queria concluir dizendo para você que as outras coisas, peça que o Espírito Santo lhe ajude a ajudar essa pessoa. Pense nisso. Pense nisso e que Deus te abençoe, te guarde e te proteja por Cristo e pelo seu reino. Vamos ajudar. Tem muitas pessoas hoje precisando do nosso apoio, da nossa solidariedade, partilha, amizade, irmandade e solidariedade. Faça isso, que você vai demonstrar Jesus na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor nos ajude a ajudar o outro, porque o cristianismo é a religião do outro. Nós vivemos para falar do amor de Jesus para a vida dos outros. Nós vivemos para que a vida do outro possa ser transformada. Nós vivemos para que o outro possa ser nova criatura. Nós vivemos para que o seu perdão possa encontrar aquele que está fora do caminho, para aquele que está fora do rumo, que perdeu a rima, que não tem mais esperança, mais expectativa. Pai, nós queremos nesse momento abraçar essas pessoas. E queremos, Pai, que o Teu Santo Espírito agora toque o coração da Tua igreja, toque o coração daquele que está nos ouvindo, para que haja, Pai, acima de qualquer coisa, responsabilidade, mas solidariedade, partilha, amor, paz no nosso coração, para que a gente possa ajudar o nosso próximo. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, guarde e proteja a sua vida durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém.